Não importa o que a maioria pensa, não pensa, importa quem eu sou, importa quem você é. E você é um filho de Deus, você é um homem, você é uma mulher da verdade, uma pessoa que vai dar ouvidos a Deus e que vai fazer aquilo que Deus tem condições de poder te levantar, de te elevar e te sustentar. Deus não teve condições de levantar, de exaltar e de promover o Roboão. Por isso que o Roboão perdeu. Com seus olhos fechados e as mãos no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia e por essa oportunidade que nós temos. Nós não falamos, Senhor, de oportunidades, nós aproveitamos, porque estamos aqui na tua casa, estamos fazendo a tua vontade, estamos cultuando ao Senhor, e o nosso cedo, meu Deus, é cedo para o Senhor. É cedo, meu Pai, o levantar, o agir, o nos mover, o falar, o buscar, o orar, o estar aqui na tua casa é para o Senhor. É para te agradar. É para atrair, meu Deus, para a nossa vida a tua atenção. Não são, meu Deus, pessoas que estão aqui olhando o que estamos fazendo, mas é o Senhor quem olha e vê, que logo cedo nos levantamos para que assim permaneçamos, meu Deus, de pé na vida, para que estejamos, meu Pai, de forma a encarar, a enfrentar, porque nos levantamos para o Senhor, para te ouvir, para te buscar, para fazer a tua vontade, para estar na tua casa, para dar ao Senhor, meu Deus, honra, glória, para te buscar, meu Deus, e para te encontrar. Que o Senhor se deixe ser achado por nós e que nos permita contemplar, meu Deus, a tua face. Nos abençoa nesse dia. Eu consagro ao Senhor esse dia e eu peço a unção, eu peço poder, eu peço a tua bênção sobre nós. Que aqui, meu Deus, e onde estiver chegando essa transmissão, que o Senhor, meu Deus, derrame unção, a unção que quebra todo jugo. Que o Senhor venha nos ajudar a expandir a nossa mente para que ela atinja níveis que ainda não atingiu e que assim o Senhor opere e nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor até agora. Diga o melhor tempo da minha vida. E Ele tem o melhor vinho para mim, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Como disse o mestre da cerimônia, o mestre Salo, o encarregado, mas você guardou o melhor até agora. Até agora. Não chegamos até aqui para sermos envergonhados. Às vezes você precisa lembrar disso. Tem coisas que você vê, que você ouve, que você vive, e parece que foi tudo em vão, parece que foi tudo sem propósito. Vêm pensamentos e sentimentos, e o que você precisa dizer é: o Senhor guardou o melhor até agora. Eu não cheguei até aqui, eu não fiquei até agora
eu não perseverei em vão. Pelo contrário, o melhor o Senhor guardou até agora. E se eu também fiquei até agora, vou eu comer, vou eu beber, vou eu tomar do melhor cálice, vou eu desfrutar do melhor de Deus. Ah, mas e as outras coisas são secundárias, são dispensáveis, não são importantes. As demais coisas não são importantes. 2 João 1:8, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Olha, de repente você pega algo andando, você pega algo que já foi iniciado, feito, trabalhado. Você pega algo que já foi, investido. E a gente precisa ter esse cuidado para que o medo, para que sentimentos, para que a inconsequência. A gente ouve falar, né, quantos filhos pegam, recebem uma herança que os pais, né, conquistaram, trabalharam, né, tomaram situações, enfrentaram e chegaram até um lugar, obtiveram algo. Pessoas que chegaram até um lugar alto e viveram coisas relevantes, consideráveis. E aí, de repente, chega aquele filho irresponsável, inconsequente. Isso eu falo filho, mas não nos prendamos apenas a esse caso, né? O filho, a filha que não cansou a mão para trabalhar, não cansou a mão para conquistar, que não sabe, né? Não fez a caminhada, não gastou a sola dos calçados, né? Para chegar até ali, mas já está ali, né? Começa dali, pega a estrutura pronta, pega aquilo andando, caminhando. Quantas pessoas que não têm o devido temor, ou seja, se não tem temor, não tem sabedoria. E sem sabedoria, o que principalmente hoje a gente vê muito, né, aquela necessidade da imagem, da autoafirmação, né, do eu posso, eu faço, eu aconteço, eu conquisto, eu produzo, eu sou o melhor. Isso sem Deus dá em nada. Isso sem Deus pode até ter, né, o discurso, a bravata, pode ter, aquela produção de emoção para os que ouvem. Olha, comigo agora é assim, não, vai ser desse jeito. Eu vou multiplicar, eu vou aumentar, eu vou fazer. Primeira coisa que a gente aprende na Bíblia. Repare que as pessoas, como Davi, homem segundo o coração de Deus. Abraão, o pai da fé. Josué, o maior comandante que Israel já teve e um homem que não conquistou com espada, com lança, com armas, com estratégias, mas
a base de uma confiança, de uma dependência de Deus. Incrível, impressionante e impactante. O que o Josué levou Israel a viver foi, no mínimo, essas três coisas. Incrível, impressionante. Como, né? Qual foi o recurso? Por exemplo, o que Israel levou de tecnologia para Canaã com aquelas guerras? Nada. Qual a arma tão mortal, tão letal que Israel tinha, que conquistou aquele povo feroz? Não tinha essas armas. Qual estratégia, qual estudo? Pegou de quem? Não pegou de ninguém. Seguiram as ordens que o Senhor mandou, que era: medita na palavra de noite, seja forte. Você tem motivo para você ser forte. Você vai ler a palavra, você vai declarar a palavra, você vai falar a palavra. Então, eu poderia pegar outros aqui, mas vamos aprender com eles. A pessoa que ela depende de Deus, ela não fala do futuro. Ela não fala: eu vou fazer isso, eu vou conquistar isso, eu vou aumentar o número disso, eu vou ocupar essa terra tal, eu vou viver isso. A pessoa deixa com Deus o futuro. Ela deixa que Deus fale do futuro dela. E ela obedece no presente. Ela entrega a Deus no presente. Ela tem atitudes para encher Deus. Ela não enche o ego dela. Ela não enche o orgulho dela, ela enche Deus de orgulho dela. Ela enche Deus de orgulho por obedecer a palavra, por estar na dependência dele. Pelos passos serem aqueles previsíveis para Deus. Nós devemos dar passos previsíveis para Deus. Porque o que Deus já disse, faz assim. E às vezes você vê que há uma preocupação na pessoa ser imprevisível para todo mundo, né? Inclusive para Deus. Quando você vê ainda a autossuficiência, né? O eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou mudar, eu vou acrescentar, eu vou conquistar, eu vou... Não, eu tenho que querer, eu tenho que crer, sim. Mas se sou eu por mim mesmo, se sou eu baseado em mim, na minha inteligência, na minha capacidade, na minha popularidade, na minha estratégia, na minha dinâmica, nós vemos várias passagens que a pessoa que se encheu dela mesma, a pessoa que desprezou o que Deus já havia dito, falado, mandamentos que vinham sendo respeitados, que desprezou inclusive as conquistas já estabelecidas, não funciona. Isso não funciona, não dá certo, não termina bem, não passa para a próxima fase. Eu poderia dizer aqui, seria errado eu dizer, não chega ao fim, não. Tem gente que com toda aquela pompa que gera e vai fazer e vai ter e vamos e tal, e não é nem que chega no fim, não passa para a próxima fase. Quando nós vemos aqui, em 1 Reis 12, versículo 3, e mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado. E nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora.
O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Contudo, Roboão rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Faltou ele dizer, Meu pai tinha uma sabedoria do tamanho do mar. Eu tenho uma sabedoria do tamanho de um penico perto da dele. Porque vamos lá, isso aqui acontece demais. Você vê de filho com pai, você vê de pessoas que elas recebem de Deus, isso aqui é uma oportunidade. O que o Roboão pegou, ele não gerou. Alguém gerou para ele. Quem que gerou essa vida? Quem que deu condições para que o Roboão pegasse essa bênção? Davi. O vô dele. Foi por causa de Davi que o Roboão estava ali herdando um reino. Herdando 12 tribos de Israel. Pelo que o vô dele tinha feito. Pelo que o vô dele honrou a Deus, obedeceu a Deus, e o Senhor falou: eu vou manter um filho de Davi no reino de Israel. Então, se a gente para e pensa, não foi nem o pai dele, não foi o Salomão. Apesar do Salomão ter tido uma época, que foi uma época assim, maravilhosa. Salomão começou a vida dele adulta e o reino dele ao mesmo tempo, dizendo para Deus que ele queria entendimento, ele queria ouvir Deus para poder servir o povo como ele deveria servir. Não é como eu acho, é como se deve servir esse povo. Então, me dá um coração que ouve. Que ouve quem? Que ouve Deus. Porque eu não quero tomar decisões da minha cabeça, eu não quero fazer do meu jeito, Eu não quero ser tomado pelo orgulho, pela arrogância, por sentimentos. Eu não quero que a imagem me conduza. Não. Ele começou muito bem. E o que ele pediu para Deus para poder servir o povo, Deus deu a ele. Deus deu sabedoria, Deus deu um coração que ouve, Deus deu riqueza também. Salomão foi uma pessoa que ele tinha fluidez para gerar riqueza. Só que a gente precisa aqui parar e aprender também uma coisa. Enquanto Salomão ele estava voltado para o reino de Deus, para o projeto de Deus na terra, que era Israel, o povo de Deus, Salomão
ele foi uma pessoa que o que ele fazia fluía, dava certo. Ele colocava a mão, aquilo atraía ouro. Não vou dizer que virava ouro literalmente, mas atraía ouro. Ele teve assim, ele não precisou guerrear, ele nunca foi um comandante, como os reis normalmente eram, porque Deus deu sabedoria a ele para que ele não tivesse que batalhar, ele não tivesse que lutar guerras. Só que o Salomão, ele usou a sabedoria e faltou para ele a sabedoria ser usada para a autoridade. Por quê? Porque ele começou a fazer alianças, né, com outros reinos, e dessas alianças vinham mulheres, geralmente princesas, com quem ele se casava, né, para mostrar, ó, somos aliados. O rei enviava uma de suas filhas daquela nação e, ó, estou casando com a sua filha, vou dar a ela tratamento de princesa aqui. Só que faltou ele usar a autoridade que ele tinha de rei, autoridade de homem, a autoridade da sabedoria que ele tinha de Deus. E deixa claro para aquelas mulheres, por exemplo, ó, é você que se casou comigo. Então, eu pego você, temos uma aliança com o seu país, com o seu povo, mas eu não quero, eu não aceito o seu Deus. Ele podia ter usado o exemplo da descendência dele. Olha, lá atrás, um dos meus antepassados, que foi o Jacó, a mulher dele, a Raquel, ela, quando pegou ídolos, aquilo custou caro para ela. Então, ó, se você estiver comigo, você vai prosperar, mulher. Você vai crescer aqui. Você vai ser abençoada, honrada. Você vai ver a glória de Deus. Mas aqui eu não aceito ídolo. Então, elimina os seus deuses, elimina tudo que você tem aí, porque isso aqui eu não permito no meu país. Isso aqui na minha casa não pode. Ele fez isso? Não. O que aconteceu com Salomão? Ele não manteve alguns mandamentos que determinavam o equilíbrio de Israel. Pelo contrário, ele aceitou vamos dizer, aquelas culturas que chegavam junto com aquelas mulheres, entre elas, culturas espirituais maléficas. E aí, o que foi acontecendo? Veja, você vai deixando uma coisinha pequena, parece pequena, né? 700 mulheres. 700 mulheres. Alguém diria assim, mas como que esse homem ia ver tudo isso? Como é que ele ia poder acompanhar tudo isso? Ele não ficou desse jeito do dia para a noite. Não adianta crescer desordenadamente. Por que Deus não permite que os nossos crescimentos sejam vertiginosos de uma vez? Ontem ainda falei isso para alguém. A pessoa está começando numa área da vida dela, num setor, e ela teve assim, problema atrás de problema. A pessoa veio e falou, eu fico feliz. A pessoa olhou, eu falei, eu fico feliz por isso que você está vivendo agora, eu fico feliz pelo que você está enfrentando agora, eu fico feliz por isso aqui ter dado errado, eu fico feliz. Falei, por quê? Porque isso acontecendo agora te prepara para um futuro promissor. Te prepara para que o dia da manhã você não viva isso e pare no momento que você não pode parar, que você venha ser interrompido no momento que não pode ser interrompido. Então agora é o momento disso acontecer. Agora é o momento de você ver, passar, viver, enfrentar, romper algumas coisas. Que é o caso do Salomão. O Salomão podia, quando chegou opa, o que você está fazendo aí? Queimando um incenso? O que você está fazendo, mulher?
Você está pegando um bebê, para que esse bebê? Ah, eu vou sacrificar um Deus. Ali ele podia ter dito, nunca, nunca. Isso aqui eu não aceito. Quantos servos o Salomão tinha? Ó, você vai olhar isso aqui. Aqui eu não aceito isso. Se essa mulher for fazer, você pode impedi-la e pode me chamar. Ou você pode ter uma atitude com ela. Vamos lembrar que reis ímpios usavam sua autoridade. Lembra do rei da Vasti? Quem lembra de Vasti aqui? Fala para a Vasti vir aqui desfilar para a gente, para a Pérsia toda contemplar a beleza dela. Fala para ela vir só de coroa. Ela veio? O que aconteceu com ela? Também nunca mais desfilou nem de roupa, porque não era mais rainha. Você desacatou, você desrespeitou uma ordem de um rei. Aí tem discussão nisso, tal, mas espera aí. Falei que é para fazer, não fez? Então isso aqui é para alguns não dizerem não, mas o Salomão falhou. Falhou. Mas contudo, e aí dessas falhas vieram para ele manter tantas rainhas, para ele manter tantas coisas. E alguns vão falar, ele teve que depois cobrar muitos impostos para manter muitas rainhas. Não, ele teve que cobrar muitos impostos porque ele falhou na condução. O problema não foram só muitas rainhas, muitas princesas. O problema foi que ele foi permitindo coisas. Sabe, ele não foi colocando limites, ele não foi dando a Deus toda a condição. Porque, peraí, gente, quem deu a ele sabedoria para ele manter a paz, e ele conquistar, e ele fazer coisas, foi Deus. A gente não pode acreditar que Deus dá a uma pessoa o projeto, o lugar, a visão, e depois não dá a ela a condição de manter aquilo. Então não, Deus deu ao Salomão, só que o Salomão, ele permitiu, por meio da desobediência, que o governo dele não fosse totalmente gerido por Deus. Então aí ele começou a criar meios, ainda com uma sabedoria, mas uma sabedoria limitada a números, limitada à inteligência e não à condução da vida, ele criou um meio. Então vamos agora estabelecer imposto, quer dizer, né? O nome já diz, vocês não vão me doar, eu imponho sobre vocês. Isso aqui está imposto a vocês fazerem para o rei. Veja que o nome é imposto, né? Eu pago imposto, eu não pago liberadamente. Então aí o imposto, quer dizer, foi imposto ao povo, vocês vão pagar tanto para mim. Todo ano, todo mês, não sei qual que era a periodicidade. Então aquilo pesou o povo. E aí morre o Salomão. Mas Salomão morreu e entregou o que ele entregou a Roboão? Um reino. Um reino. E ali, inclusive, o povo viu a oportunidade. Espera aí, o rei que tinha tantas princesas e tinha, né, tanto compromisso ali de manter, de dar o mesmo status, de dar o mesmo nível, e sabe-se lá que nível que ele estabeleceu como padrão para aquelas princesas, ele morreu. Porque o povo podia ter falado isso, o povo podia ter visto isso, e podia ter ido até o Salomão. Então, o que aconteceu com o Roboão? Ele teve um portal. Primeiro que ele recebeu um reino, ele recebeu algo, e essa é uma palavra que cada um de nós precisa olhar para aquilo que está
e o que está chegando nas suas mãos. Ou seja, o que já está, o que você já recebeu. E o que está vindo, o que está chegando para as suas mãos. Porque diante disso nós temos um momento kairos, nós temos um portal, nós temos um momento definidor na nossa vida, como foi para o Roboão. O Roboão pegou um reino, 12 tribos, pegou um país que arrecadava à base de imposto, muito dinheiro, mas que o povo estava pagando muito caro, muito alto, e que aquilo podia ser mudado, que aquilo podia ser trabalhado, que aquilo podia ser diferente. E aí ele tem a chance, as pessoas amigavelmente, sabe, abertamente, sabe, com abertura, ó, vamos zerar, vamos começar um outro ciclo, vamos começar um outro tempo, vamos dar a ele, né, a condição de ser diferente agora. E vem e fala, olha, teu pai nos pesou, né, a gente está pagando caro nos nossos impostos. Alivia os impostos aí. Veja, não cobra mais nada, mas dá para diminuir. Ô Roboão, agora, ó, não tem tantas esposas aí, né? Você não tem que manter alguns compromissos. Você é o rei. Porque sabe, ó, peraí, você está dando um tratamento para outros povos, você está dando um tratamento aí para princesas de outros reinos, e nós aqui? Isso é a nossa custa? Então, ó, essa é a tua chance. Terminou aquele tempo agora está começando o outro. Começa bem. Começa com humildade, começa com a intenção certa. Essa frase eu vou repetir. Você está começando algo? Começa com a intenção certa. Porque você pode estar assim no auge, você pode estar na crista da onda. Se você está com a intenção errada, se você está com a intenção equivocada, esse é um portal na sua vida já. Opa, peraí, deixa eu pensar, deixa eu olhar, deixa eu ouvir. O que Deus está falando? O que eu estou querendo aqui? O que eu estou querendo servir? Eu estou querendo que a glória de Deus apareça pela minha vida. Que Deus? Eu quero que as pessoas vejam Deus, eu quero que as pessoas elas vejam mudanças, eu quero que as pessoas vejam o poder de Deus. Ou não, eu estou querendo apenas eu estou querendo mostrar a minha face, eu quero que a minha imagem seja promovida, eu quero agora, né, mostrar que eu sou melhor do que quem veio antes de mim, e eu nem estudo, eu não tenho cuidado, eu não tenho ali eu não faço o dever de casa de sequer saber o que quem veio antes de mim fez. Eu não olho os resultados de quem veio antes de mim. Quando você fala a sequência de reis de Israel, quando você cita Roboão, perto do que o Salomão fez, Roboão foi o que fez a bobagem. Roboão foi o que fez a besteira. O que mais que Roboão é citado? E Roboão conquistou, e Roboão venceu, Roboão perdeu 10 tribos, Roboão perdeu o povo lá no começo, Roboão deu ouvidos às pessoas erradas. Sabe por quê? Nem no âmbito secular ele fez o mínimo. A gente tem que tomar cuidado, isso acontece demais na igreja. Isso acontece entre irmãos. Às vezes você pega duas pessoas que têm o mesmo negócio,
são concorrentes, um está falando do outro, ele nem sequer estudou, não sabe o que o outro já fez. O patrão com o funcionário, funcionário com o patrão. Você pega pessoas, às vezes, que estão assumindo um relacionamento. Você tem que saber, por exemplo, né? Eu sou o tipo da pessoa que, se você vai se relacionar com alguém, tem dois caminhos. Dois caminhos. E eles têm que ter um ponto, ou eles têm que ter 2 pontos. Qual que é o de um ponto? Que, para mim, é o que funciona. Eu, por exemplo, eu não me casei com uma pessoa que nunca teve um relacionamento antes. Quando eu soube, porque você pergunta, né? Você já teve alguém, já namorou alguém, né? Já teve intimidade com alguém? A pessoa te responde a verdade. Se a resposta é sim, para mim, então deixei claro ali, eu não me importo, eu não quero saber. O que me importa é aqui, ó, comigo, daqui para frente, eu tenho que ser o único. O que aconteceu daqui para trás, se você perguntar para mim, alguma vez você perguntou? Nunca. Nunca perguntei, nunca quis saber quem, nome, onde, nunca. Ah, mas você não tem curiosidade? Não. Não me importa. Esse é o ponto. Eu defendo que o relacionamento seja assim, de um ponto. Então não me importa, eu não jogo. Você já discutiu já? Não jogo isso. Não uso isso, porque para mim não existe. A vida para mim é a vida comigo. Essa que eu considero, essa que eu sei, é essa que me importa. Mas tem as pessoas que precisam viver de 2 pontos. Tem gente que tem um problema com isso. Seja homem, seja mulher. Então, você tem que já, antes de assumir um compromisso, você tem que ir lá e estudar. O que é estudar? Você tem que pegar a pessoa e perguntar para ela, ó, eu tenho a necessidade de saber de tudo. Tem gente que precisa saber de tudo. É ou não é? Vai falar, o que isso tem a ver com a palavra? Te falo, porque eu estou usando relacionamento sentimental, que é o que, quando se torna casamento, ele tem relacionamento íntimo, porque isso dá muito problema. E do mesmo jeito que dá no casamento, dá em todas as áreas. Tem gente que pega e sabe de parte. A pessoa fica sabendo de parte do que foi a vida do outro com outra pessoa. Porque, de repente, ela tem uma cegueira emocional com a pessoa, que ela quer tanto, e ela passa por cima do que ela já sabe, mas ignora. O que ela sabe? Tem gente que sabe que não vai lidar bem com algumas coisas. Tem gente que não lida bem, sabendo que o cônjuge, que o noivo, que a noiva já teve outra pessoa, que já teve uma pessoa superior, que já teve uma pessoa mais inteligente, que já teve uma pessoa melhor em vários pontos. Então, não é o meu caso, que não me importa, não me interessa, porque eu não sou o tipo de pessoa que fica fazendo comparações, eu não me comparo. Mas tem gente que tem esse problema. Tem gente que a pessoa tem um espírito na vida dela que ela sempre fica se comparando, né? Ela fica ali sempre buscando aquela imagem, lembrando, pensando. E qual o problema? Às vezes ela sabe só dos podres. E ela fica se alimentando das informações que são interessantes para ela se promover. Sabe?
porque o outro, vamos falar, no meu caso, se fosse, né? Ah, o outro não era isso, o outro não tinha isso, o outro não tinha uma fé, o outro não era inteligente, o outro não era fiel, o outro não tinha tal qualidade. Tá bom. Então, eu vou atrás de saber o que eu quero para me convencer de que eu sou bom. E às vezes eu não estudo, já que é importante para mim, eu devia estudar. Repito, eu defendo, você não devia saber de nada, mas já que é importante, não vai atrás só das informações que te agradam, estuda o caso. Porque costuma acontecer como? A pessoa, ela vai saber, ela vai se informar, ela vai conversar com pessoas que têm interesse com ela, de que dê certo com ela, que não gostava do outro, que não simpatizava com o outro, que teve algum problema com o outro. Esse tipo de gente vai falar bem? Sim ou não? Não. Mas todo mundo tem qualidade. E às vezes você busca saber só os defeitos. E aí, às vezes, pior. Por que eu falei que são 2 pontos? Quem vai atrás de tudo? Quando você sabe de tudo, você tem que ver tudo, ouvir tudo, não é alguma coisa. Já que você quer saber, vai atrás de tudo. Ouça, conheça. Eu tenho necessidade, eu preciso saber quem era. Tá bom, então vai, vê, conversa com a pessoa, fala com ela. Não ouve dos outros sobre ela. Vai lá e saiba quem é. Vai saber quem é a pessoa, que filho é a pessoa, que pessoa de fé que ela é, que profissional que ela é, como é que ela age nos relacionamentos. E qual o segundo ponto? Pega tudo isso, amarra na pedra de moinho que a Bíblia diz e joga no mar. Não carrega com você. E segue seu relacionamento. Por quê? Porque quando a pessoa tem essa necessidade e ela não sabe de tudo, mais cedo ou mais tarde, ela vai usar numa discussão, ela vai falar com a pessoa que ela está se relacionando de algo como uma comparação. E se for numa discussão que as emoções estão alteradas e que a pessoa que está sendo, de repente, ali, algo está sendo jogado nela, ela está sendo pressionada, né, acusada, ela pode saber de toda a verdade. E aí alguém joga algo nela como se só aquilo acontecesse. E ela pode devolver a verdade que a pessoa não sabia. E essa pessoa não ficar bem. Está entendendo? Então, porque o outro nunca foi isso, né, para você. E agora você me tem, a pessoa mas o outro sempre foi aquilo que você nunca foi. Então você vai falar relacionamento, não tudo. De repente você é a pessoa que você está pegando um emprego, que é isso aqui, é um portal. De repente você é uma pessoa que do teu pai, da tua mãe, literalmente eu estou falando, você está herdando algo. Você pode estar herdando dinheiro, você pode estar herdando bens, imóveis. Você pode estar herdando uma empresa que talvez até você olhando assim, sabe, superficialmente, tem um monte de coisa que eu não concordo. Espera aí. Primeira coisa, não sai falando. Estuda. E não estou dizendo vai para a faculdade estudar, vai para a carteira de escola. Não, estuda a situação. De repente, teu pai demorou anos, uma vida para construir isso, e você não sabe os desafios que ele teve. Você não conhece, né, os meandros, você não conhece os nervos, você não sabe qual que é a coluna certa desse prédio, que é essa empresa, que é essa organização. Você não sabe ainda quem são as pessoas que ajudaram ele a chegar até aí.
que tem de caso da pessoa herdar uma empresa que por décadas foi a pioneira, foi a primeira, foi a referência de mercado, em um ano os filhos derreterem aquilo. Derreterem. De repente você... E por quê? Porque aquela história, eu estou olhando a fotografia. Eu pego uma fotografia e eu olho ela, eu não estou vendo o álbum. Entendeu? Eu vejo aquela cena do momento. Eu dou ouvidos a alguém que não ajudou a construir, como fez o Roboão. Mas isso pode acontecer em vários setores. Você pode estar pegando, você pode estar começando um trabalho agora. Você pode estar pegando um trabalho que alguém fez. Você pode estar entrando numa empresa. Você pode estar assumindo uma área. E de repente você comete aquele erro que muita gente comete. Eu sou bom, eu sou melhor. E ó, o que eu falei, Josué não fez, Davi não fez e Abraão não fez. Isso é um problema. Quando uma pessoa ela diz assim, ó, eu vou fazer isso e vou fazer chegar até tal lugar. Aí você colocou uma pedra no teu pescoço. Porque, por exemplo, quem fala demais esquece o que fala. É igual político. Você vê que teve políticos lá no Brasil, né, que a gente via as eleições, já teve político que perdeu a eleição pelo que ele tinha falado na eleição passada. E naquele momento que ele estava sob pressão e precisava falar o que as pessoas queriam ouvir, falou algo e depois ele não conseguiu cumprir. E depois aquilo foi usado contra ele. A bispa costuma dizer que o segredo do sucesso é o segredo. Você está vendo algo que você pode fazer, que você vai conquistar, que você já vê, você vislumbra aquilo. Olha, eu posso melhorar, eu posso fazer, eu posso dar essa condição, eu posso levantar. Faça. Faça. Não se comprometa que vai ser assim. Ah, mas se eu me comprometer a público, aí eu vou ter que fazer. Só que tem coisas que você não tem controle. E quando você coloca, você estabelece você fala que algo vai ser daquele jeito, você faz as pessoas que te ouviram esperar aquilo. Ainda mais quando você coloca um prazo. Né, ó, esse ano essa empresa vai dobrar o faturamento. De repente você entra na empresa e fala, esse ano eu vou fazer dobrar. Tá bom. Você deu um prazo, você deu um valor, a pessoa de repente tem acesso ao valor. Se você não atinge aquilo, você vai ficar pior do que a pessoa que te antecedeu, que de repente você falou, não foi boa, não fez um bom trabalho, sabe? Tem gente que tem esse erro ainda, não tudo que a pessoa fez foi um problema, não foi bem feito, e aí você chega e promete, não cumpre, não atende, não conquista, não faz melhor. E um dos grandes motivos das pessoas não fazerem melhor no relacionamento, no cargo, na empresa, na responsabilidade, é elas não terem feito a lição de casa. E eu não estou nem falando espiritual, estou falando secular. Elas não estudaram e elas sequer sabem o que foi feito antes delas. A pessoa sequer estudou, deixa eu ver o que foi feito. Deixa eu ver o que foi colocado, onde colocar a mão. Deixa eu ver aqui qual foi o empenho. O Roboão não fez isso com o pai dele. Tem gente que não fez com o pai, tem gente que não fez com os antepassados que lhes deram, lhes favoreceram, entregaram um reino, um império, uma empresa, um conglomerado. Tem gente que é Deus que está abrindo a porta. Mas a porta que Deus abre, você tem poder de fechar. Ninguém tem poder de fechar, mas você tem. Deus pode ter te aberto uma porta e você está aí.
Em vez de estar aí colocando força, orando, consagrando, em vez de estar estudando, né, sabe, analisando tudo. Por que que José foi para o Egito tão antes daquelas crises? Por quê? Porque Deus queria que José ficasse sem roupa, entrasse nu, que José calejasse a mão. Hã? A gente que conhece a história, a gente pode olhar, analisar e aprender com ela. Quando José ele foi até o faraó, né, aquela cena épica, né, que ele saiu da prisão, fez a barba e se apresentou ao faraó. Nós vemos que quando o faraó falou com ele, o José, ele conhecia muito bem como os egípcios trabalhavam. Ele sabia como eles pensavam, ele sabia como eles faziam com a parte agrícola, ele sabia como eles armazenavam e onde eles armazenavam. Quando José teve a oportunidade, ele não perdeu tempo. Porque o tempo que ele passou até então foi para ele um tempo de estudo, de aprendizado e que aquilo foi usado na hora certa. José é outro que eu posso colocar aqui, ó, na cesta dos demais, de gente que não chegou e falou assim: Faraó, eu vou fazer isso aqui com o Egito. Ele não prometeu, ele trabalhou. Ele fez. E eu tenho certeza que o José entregou foi superior ao que as pessoas esperavam. E uma das razões, ele não prometeu que ele ia entregar algo. Ele não disse assim, ó, eu vou fazer. Ele fez. E Deus foi abençoando. Deus foi abençoando. Deus foi levantando. Deus foi honrando. Deus foi exaltando. Deus foi, sabe, para cada fidelidade dele, para cada paz dele, Deus foi validando ele. Roboão podia ter estudado. Peraí, como é que o meu pai começou? Qual foi a melhor fase do reinado do meu pai? Quando ele pediu sabedoria para servir a Deus. Opa, eu preciso disso. Isso funcionou. Qual foi a pior fase? Quando ele se perdeu de Deus. Então isso não vai funcionar. Ele não estudou. Ele tinha acesso. Ele podia ter dado ouvidos a esses homens aqui, ó, que ajudaram o reino chegar onde chegou. Não estava tudo perdido. Era uma questão de ajustes, de valorizar o que é bom, de alterar o que se perdeu no percurso, e ele teria sido um rei. Ah, mas Deus ali já estava tirando dele. Sim, mas ele contribuiu. Gente, se quando o Jonas, ele pregou para Nínive, o rei de Nínive, que alguns vão dizer assim, não, mas já estava aqui, que Deus já ia separar. Sim, mas o rei de Nínive, quando se arrependeu, se voltou para Deus, tirou a roupa, vestiu pano de saco, roupa de humilhação, entrou em jejum, Deus arrependeu, Deus voltou atrás e não destruiu Nínive. Se esse homem tivesse uma atitude humilde, seria prazer de Deus abençoar a casa de Davi. Deus levantar a casa de Davi. Deus honrar a casa de Davi. E Roboão era a casa de Davi. Deus estava falando isso para alguém de fora já. E eu farei da tua casa, ô Jeroboão, né, o homem que assumiu as 10 tribos que o Roboão perdeu, uma casa firme como assim foi a casa de Davi. Você acha que Deus não ia querer manter a casa de Davi firme? A gente busca a casa firme, a gente tem um trabalho de 25 horas de casa firme.
Mas se eu não der condições a Deus, não adianta só estar no culto, não adianta eu ter aqui uma atitude e eu não dar condições a Deus com tudo aquilo que já está. A palavra está chegando até mim. E eu, diante da palavra, não posso ser omisso. Espera aí. E é o que eu falei. Tem gente que já tem nas mãos, já recebeu a oportunidade, e tem gente que está para receber a oportunidade, que é um portal, que é a maneira de você... Agora, como você vai conduzir isso, vai estabelecer nas suas mãos, ou vai fazer você ser pior do que o teu antecessor. E aí, quanto mais você fala, critica, aponta, vai ficar ainda pior para você. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi isso. Já vi na igreja de gente falando, um falando, sabe, de outro, de quem antecedeu, do profissional que fez. Como já vi em igrejas, já vi gente assumindo igreja de outro líder, de outro pastor, de outra, sabe, quando chegar, não, porque olha isso aqui, ó, porque foi isso aqui, olha porque nessa igreja aconteceu tal coisa, olha porque o pastor ele era isso, ele fazia isso, ele tinha isso. E depois a pessoa, em vez de ela pegar, analisar, valorizar, respeitar e trabalhar, né? Ó, isso aqui não foi bom, deixa eu trabalhar isso aqui, deixa eu cobrir, né? Deixa eu ser o Sem, o Jafé aqui, né? E potencializar o que é bom e pegar a sabedoria de Deus para ajustar o que não é bom. Não, é só o que é ruim que passa, que mostra, que ó, é só o que é ruim, é só o que não funciona. É só a sujeira que aparece, é só, né, o que não foi feito. E quantas vezes que eu vi, do mesmo jeito que a pessoa ficou em evidência, para falar, para apontar, para, né, colocar uma lupa no erro, ou talvez na inércia, na falta de uma atitude do outro, a lupa foi 10 vezes mais na vida daquela pessoa. O Roboão perdeu 10 tribos, perdeu a mão, não literalmente, mas perdeu o controle, perdeu o governo, perdeu a autoridade, perdeu o respeito de quem poderia ter governado com ele e governado para ele. Porque tem gente que você ter do teu lado é alívio, é bênção, é ferramenta de Deus nas suas mãos, mas você ter contra você, aquilo vai ser um problema na sua vida, vai ser peso para a sua vida. E não é um peso com um propósito, tem peso que foi a gente que colocou, foi a gente que estabeleceu. Tem coisas na vida que você vê, tem pessoas que você vê que faz parte do processo de Deus te amadurecer, de Deus te preparar, e tem gente na sua vida que a maneira como aquilo fica e aquilo é conduzido é uma consequência de uma má atitude, de uma má decisão que você tomou, de uma decisão errada, e aquilo acaba te acompanhando, né? Aquilo acaba sendo um peso para a sua vida até o fim, porque você escolheu errado. O Roboão, o que esses garotos, esses jovens aqui depois ajudaram ele no reinado? Você vê eles aparecendo aqui, eles se tornando como os comandantes dos grupos de 30, de 3, de Davi, você vê? Esses jovens aqui, o nome deles, tem um capítulo dedicado aqui nos reis de Israel, igual tem um capítulo dedicado nos reis aos guerreiros de Davi. Você vê esses jovens aqui com um capítulo, um memorial com o nome deles? Por quê? Decisão errada. Você vai ouvir uma pessoa que não tem nada. O que esse cara conquistou? Cadê o testemunho de vida desse cara? Cadê as histórias de vida dessa pessoa aqui, ó, que ela te dá uma base para que você ouça ela? Cadê a resiliência dela? Cadê a superação dela? Cadê a conquista dela que fez a diferença? Não tem, então não dá ouvidos.
Ah, eu só vou ouvir gente velha? Não, você vai ouvir gente que tem resultado. Aí quem não tem resultado? Quem não tem resultado ouve quem tem para ter e aí depois ter voz também. Tá entendendo? É assim que funciona. Não adianta alguém que não tem experiência, não fez nada, não viveu nada, aparecer porque agora sabe usar um aplicativo de inteligência artificial e fazer qualquer pergunta, ou porque teve uma conversa com alguém e ouviu por cima aquilo que não conhece a fundo e dizer assim, não, porque isso aqui é melhor que aquilo ali, não, porque isso aqui funciona e aquilo ali não funciona. É igual a gente que está fora do time e diz o que o técnico devia fazer. E não treinou o jogador, não ficou no sol, não viu quem está correndo, não viu quem está machucado, não viu quem está lesionado, não estudou totalmente o outro time para saber qual característica, e no duelo, um com um, quem vai se dar melhor, por que tal jogador entrou, mas a gente fala, não, esse técnico é burro, esse técnico devia ter feito de outra maneira. Não é assim? Não. Isso também é uma coisa que acontece. E nós estamos vendo o movimento contrário. Nós estamos vendo os experientes assumindo de volta os postos que foram ocupados por jovens. Isso desde a cultura até as camadas mais comuns da sociedade. Porque os jovens foram assumindo postos porque sabem, porque são supermens e supermulheres com o celular na mão, porque eu faço isso, é rápido, eu resolvo, eu aconteço, eu faço, e não tem contato, não tem relacionamento, não sabe lidar com pessoas, que é o que a gente vê nessa geração. E aí eu ocupo tal lugar, aí eu sou agora o tal da empresa, aí eu agora vou fazer. E aí, a voz de quem ajudou a construir foi calada, foi ignorada. A voz de quem deu base para aquilo não foi acatada. E ela fez muita falta na vida do Robão, como tem feito falta na vida de pessoas. Não funcionou. E essa é uma palavra clara de um portal que algumas pessoas estão entrando. Algumas já entraram e precisam. Peraí, deixa eu analisar aqui. A primeira voz que eu ouço é a de Deus. Deus está falando. E Deus está dizendo quem você deve ouvir. Quando você deve ouvir. Deus está dizendo agora, não tenha preguiça, vai, antes de falar qualquer coisa, do que você pode estar falando, ou ia falar, talvez faz parte da sua personalidade, talvez você é aquela pessoa que toda vez que você está em evidência, você não consegue só fazer, trabalhar, construir. Você tem que queimar o que alguém fez, você tem que depreciar o trabalho de alguém, você tem que diminuir as pessoas, porque você tem uma necessidade de aparecer sobre elas, e você nunca consegue se manter sobre elas. Tem gente que precisa aprender que ao longo da história, a pessoa ela aparece sempre por um pequeno período de tempo, queimando, diminuindo, rebaixando pessoas. Mas ela mesma depois ela cai, porque ela não se autossustenta, porque o que ela tem que fazer, ela não faz, ela só fala. Quantas pessoas que eu já vi assim? Que a pessoa, assim, um pouquinho que ela tinha, ela saía depreciando, queimando, e todo mundo não era bom e ela era. Até que ela fazia o que os outros, até que ela era colocada, até que ficava para ela, e aí ela decepcionava mais que os outros. Aí o pior, ela não aprendia com os próprios erros. Daqui a pouco estava ela de novo lá, e quando ela fazia, quando era a vez dela, quando os resultados dela apareciam, os resultados dela eram inferior. Porque eu posso até não, a Bíblia não manda você gostar de pessoas. Às vezes você não gosta, tem gente que você não gosta.
Mas você tem que olhar para o resultado da pessoa e ter a humildade de reconhecer. Porque não adianta eu falar, ó, o meu resultado é melhor que o do fulano. As pessoas estão vendo. As pessoas veem. É ou não é verdade? Não adianta eu falar, não, porque ó, o fulano é isso e aquilo outro, e eu falar diminuir os resultados dele. Mas os resultados são o que são, não é o que eu falo que eles são. Os meus são o que são, e não o que eu falo que eles são. E o resultado de qualquer pessoa, de quem vem antes de mim e de quem virá depois de mim, são o que são. Tem gente que sequer tem essa visão de que os meus resultados não são o que eu digo que eles são o que eles são. E os resultados das pessoas ao meu redor também são o que são. Não adianta nem eu diminuí-los, que eles não vão ficar menores, e não adianta também eu aumentá-los, eles não vão ficar maiores. Aprenda com Roboão. Você está vivendo um portal de Deus. É emprego novo, é função nova, recebendo algo aí que seu pai e sua mãe deixou. Você está entrando numa nova fase da sua vida e você está sendo tentado a falar demais, falar o que você não sabe ainda. De repente até você ia fazer um discurso, né, daqui a um tempo e você já ia, porque eu vou fazer, porque eu vou levar. Ó, Salomão, Davi, Abraão, Josué, José. Trabalha com Deus, não despreza os pequenos começos. Pede unção para Deus, unção de fluidez. Coloca a tua mão. Com Deus você profetiza. Com os homens, mantenha segredo. Vença aquela tentação da vaidade, de se colocar já, né? Antes de viver, se colocar publicamente de uma maneira que isso pode te trazer sérios danos, de você perder credibilidade. Sempre tem gente, né, que gosta do movimento, gente que gosta de ouvir, que fica empolgada. Mas também sempre tem gente que está ali ouvindo, analisando, e que dependendo da maneira como você se coloca e não depois se apresenta, você nunca mais vai ter a mesma credibilidade. Uma pessoa que ela é séria, ela vai prestar atenção no que a outra pessoa está falando, e se aquilo não corresponder, aquela pessoa não vai ter o mesmo respeito por aquela pessoa. Que é o que eu estou mostrando para você, que acontece nas eleições. Ah, mas a maioria esquece. Não importa o que a maioria pensa, não pensa, importa quem eu sou. Importa quem você é. E você é um filho de Deus. Você é um homem, você é uma mulher da verdade, de uma postura correta, uma pessoa que vai dar ouvidos a Deus e que vai fazer aquilo que Deus tem condições de poder te levantar, de te elevar e te sustentar. Deus não teve condições de levantar, de exaltar e de promover o Roboão. Por isso que o Roboão perdeu. E essa é uma palavra de livramento para alguns. Para que não percam, para que não se auto-sabotem, para que não deixem de viver esse momento de Deus, esse kairós, essa porta aberta, essa abertura, essa chance de crescer, de crescimento, com atitudes velhas, atitudes do passado, atitudes da velha criatura. Dê ouvidos à palavra. Faz o que Deus espera de você. Lembra, seja previsível para Deus. Deus está esperando fidelidade, humildade e atitude, para Ele poder também cumprir o que Ele te prometeu. Deus é Deus de promessas. Não seja você uma pessoa de promessa. Seja uma pessoa de atitude, de trabalho, de comprometimento e não de promessas. Deixa as promessas com Deus, dê condições a Ele, seja previsível e Deus vai te colocar no lugar que Ele te prometeu.
Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, pela a palavra que o Senhor nos dá. Pela direção, meu Deus, que o Senhor dá à palavra. Porque a verdade é que o Senhor sempre fala conosco, ora de um modo, ora de outro. Como a tua própria palavra diz, ainda que nós não entendamos, não percebamos o que o Senhor está falando, o Senhor fala. O Senhor dá, meu Deus, a condição, o Senhor dá a direção. Estamos começando o nosso dia e quantas pessoas estão recebendo a oportunidade de mudarem caminhos, de fazerem diferente do que fariam, de percorrer outro caminho, de não seguir na direção que iria, meu Deus, que faria, ou de onde vem, mudar, de dizer, não, eu não vou fazer assim, eu não vou repetir o Roboão, eu não vou colocar a perder, eu não vou me colocar numa posição que depois eu não vou poder sustentar, eu vou dar a Deus condições dele me honrar, dele me abençoar, dele me promover, de ele me estabelecer. Senhor, ajuda cada um de nós, porque eu acredito, meu Deus, que cada um de nós tem esse momento. Cada um de nós vive, meu Deus, o momento de promoção, de ser colocado, de ser plantado, de receber algo das mãos de alguém, de estar num processo, de assumir algo, meu Deus, assumir um lugar, entrar numa casa, pegar um carro, entrar num trabalho, meu Deus, assumir a liderança, pegar algo, meu Deus, que alguém fez, meu Deus, entrar por uma porta, de receber do pai, da mãe, dos antepassados algo que por muito tempo foi feito. Eu oro para que o Senhor coloque temor, porque esse é o princípio de toda a sabedoria. Coloca temor em cada coração. Coloca temor, meu Deus, da visão, e a visão que faltou em Roboão, da visão de reino, da visão, meu Deus, de quem serve, da visão, meu Deus, para que cada um possa e venha servir, fazer, trabalhar, dar disposição para aqueles, meu Deus, que ainda são superficiais, preguiçosos, que não ouvem as vozes, mas, meu Deus, que são precipitados, que são ainda, meu Deus, rasos nas coisas que ouvem, que percebem, que distinguem. Eu peço, meu Pai, coloca temor e dá visão de profundidade, que cada um tenha sabedoria e tenha disposição para fazer, para se empenhar, se comprometer, trabalhar, construir para crescer. E que esse crescimento, meu Deus, seja proporcionado pelo Senhor. Tem gente, meu Pai, que vai ser grande, vai ser poderosa. Tem gente que vai ser rei, que vai ser rainha, porque vai dar ao Senhor condições, porque vai ser previsível, porque vai obedecer o teu mandamento, porque vai considerar os marcos antigos, porque vai, meu Pai, se colocar na posição de ser instrumento, de servir. E eu oro para que esses, meu Deus, o Senhor faça como Eliaquim, que o Senhor venha levantá-los, que o Senhor venha promovê-los, que o Senhor venha sustentá-los, que o Senhor venha abençoá-los. Que o Senhor, meu Pai, estabeleça pessoas em lugares, em pontos, em reinos, em setores, meu Deus, em empresas, na tua casa, que o Senhor, meu Pai, levante, sustente, que o Senhor abençoe. Eu oro e eu declaro a tua bênção sobre cada pessoa que recebeu essa palavra.
que orou comigo nessa oração, para que pessoas estejam sendo, meu Deus, agora plantadas em lugares e que elas tenham, meu Deus, o momento definidor certo, para que daqui para frente a vida delas não seja mais a mesma, mas que seja uma vida previsível ao Senhor, de obediência e de conquistas, de crescimento, de promoções sobre promoções, e não o contrário, como aconteceu com Roboão. É o que eu creio, meu Deus, eu recebo essa palavra, eu entro, meu Pai, por esse portal e declaro que cada pessoa que a recebeu, entre por portais, aproveite as chances, meu Deus, e que as oportunidades se convertam em bênçãos, em crescimento, meu Deus, e em progresso, que é aquilo sem o qual nós não podemos viver. Que o teu povo viva de progresso em progresso, de vitória em vitória e de bênção em bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.